Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos de leitura, texto e gênero textual. Primeiramente, dentro dessa disciplina, a gente pega a perspectiva da linguística textual, de outras áreas da linguística também, mas basicamente, dentro da linguística textual, trabalhar a questão da leitura e produção de textos. Então, a gente entende a linguagem como uma forma de ação, interação, representação e identificação. Por meio de todo ato de linguagem, quando a gente fala, quando a gente lê, quando a gente escreve, a gente está empregando formas particulares de agir no mundo, de interagir com as pessoas e com o mundo, de representar a realidade e nos identificar como sujeitos. Além disso, a linguagem é composta de textos, né? Não existe linguagem sem textos, que seria todo e qualquer exemplo de linguagem, um texto escrito, texto falado, imagem, vídeo, e o texto multimodal, que seria aquele texto com mais de uma modalidade, mais de uma linguagem. Então, a gente vai entender aqui o nosso objeto de estudo principal como sendo o texto, e o texto é uma unidade de sentido dentro da língua. Então, quando você pega uma ideia bem padrão do que seria um texto, né, o texto que você lê, o texto que você escreve, ele é uma unidade de sentido. Dentro dele, ele encerra um determinado sentido que faz parte de uma ação comunicativa. E essa ação comunicativa, esse texto, ele é também um produto histórico, cultural e social. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente produz texto, ou que a gente consome o texto, a gente está aí ativando toda uma produção histórica, cultural e social em que esse texto está inserido. Ele vai representar não só a visão de mundo, a opinião daquele autor, mas também vai representar todo o contexto em que ele está inserido e que faz parte de uma cadeia, né? Uma cadeia de produção que vem desde lá de trás, né? Toda a nossa historicidade passando por um contexto social em que o texto está inserido. E todo texto ele também é parte de uma cadeia de textos, né? Então, quando você vai escrever um texto, você está fazendo referência a tudo que você leu, não só a leitura textual, mas leitura de mundo, e está contribuindo, né? Está movendo essa cadeia textual para que seu texto seja lido, que seja relido e reescrito por outras pessoas também. E isso tudo está inserido, né, dentro de um contexto. Para ficar mais simples, vamos pensar aqui na leitura de textos, né? Quando você pega para ler os textos na faculdade, você está, de uma certa forma, interagindo com aquele texto. A leitura ela é uma prática social, né? Ela é uma ação e ela é uma forma de interação. Então, é uma interação entre você e o texto, entre você e o autor, entre você e o contexto. Então, apesar da leitura de texto escrito ser uma ação individual, ela é uma forma de interação também, porque você, com toda a bagagem que você traz para aquele texto, você interage com aquilo que está escrito. E através disso constrói o sentido. Então, a leitura é uma forma de construção de sentido. Não é possível você absorver o conteúdo de um texto, né? Aquele conteúdo ele não é uma coisa imanente, né, que existe na natureza. Ele passou por um autor, que passou por um idioma específico no qual ele foi escrito, que passou por um contexto específico de posição social do autor, né, de cultura, de historicidade e de contexto social e de contexto de produção daquele texto. Acho que até aqui, acho que está meio complicado, talvez, o vocabulário, mas pensa na leitura como uma construção de sentido. Você está não absorvendo aquele conteúdo, porque isso é impossível, mas você está interagindo com ele de forma a você mesmo construir o sentido do texto, construir a informação. E daí é importante a gente ter em mente, né, a partir daqui, que a nossa leitura e escrita de textos, ela é precedida por uma leitura de mundo, que é aquela visão de mundo que a gente tem
nossas opiniões, nossas crenças, nossa identidade, representação, nosso conhecimento e todos aqueles textos que precederam. Então, da leitura de mundo, vem a leitura do texto em si, e daí vem a interleitura, né? Que é quando você lê outros textos, quando você escreve textos, você está se relacionando com aquilo que você leu. Então, o mais importante aqui a leitura é uma forma de interação. Então, é uma interação, uma via de mão dupla entre o leitor e o texto, e entre o autor e o texto. Esse texto, ele é uma forma de interação social, que ele é um meio para você se relacionar com o autor. Quando você conversa com alguém, então temos dois, né, leitores, autores de texto. Mas o que está mediando essa interação é o texto. E quando você lê também, você está mediando uma interação com aquele autor, que é uma interação mais distante nesse caso, né? Você não tem como falar com a pessoa, especificamente, né, do autor, você não está interagindo com ele, mas você está interagindo com aquele texto, porque o que o autor quis dizer está limitado pelo que ele escreveu efetivamente, e o que você vai entender daquele texto, daquele escrito, é o que você vai produzir a partir dessa interação. Então, toda forma de comunicação é mediada. Toda forma de língua ela é mediada, e no caso do texto escrito, ela é bastante mediada, né? Tem o que o autor escreveu, tem o que você leu e tem o conhecimento que você produziu a partir daquela leitura. Então, disso tudo que a gente disse, a gente pode entender que toda leitura ela é ativa, crítica e analítica. Toda leitura não, né? Mas toda leitura é ativa, porque você está agindo sobre aquele texto, né? Você não vai receber passivamente aquele conteúdo, né? Você vai empregar o seu conhecimento em cima daquilo para criar sentido. E a leitura também, toda leitura é crítica, né? Porque quando você está lendo um texto, você está, como posso dizer? Você está avaliando aquilo que está escrito, né? Se você concorda com aquilo ou não, você está confrontando as suas próprias ideias com as ideias que estão no texto. Então, toda leitura, ela é crítica, né? Não necessariamente vai ser uma crítica no sentido de discordar, de confrontar, mas ela é uma leitura crítica na medida em que você está interagindo a sua visão de mundo, as suas crenças e as suas opiniões e conhecimentos com as crenças, opiniões, conhecimentos, visão de mundo representadas naquele texto, né? Que pautou de texto e também do contexto em que ele está inserido. E existe também a leitura analítica, né? A leitura analítica é o que a gente faz geralmente na universidade, diz respeito a desmembrar o texto, né? Então, toda vez que você se depara com o texto acadêmico, você precisa ser ativo, precisa ser crítico e também precisa ser analítico, né? Desmembrar aquele texto, tentar identificar quais são os conceitos principais daquele texto, identificar daquilo que está sendo dito o que você concorda, o que você discorda, né? O que é informação nova para você, o que é informação que você já conhece. E o que você vai aproveitar daquele texto. E para isso a gente precisa da leitura analítica, que ela é mais profunda e mais trabalhosa, né? Que seria realmente conseguir dividir o texto em partes e destrinchar o que está por trás dele, né? Não só o texto em si, como ele se apresenta, mas efetivamente conseguir identificar essas condições de produção, conseguir identificar essas representações, identificação que estão presentes no texto e conseguir extrair a informação correta, né? Aquilo que efetivamente o texto está dizendo e aquilo que você consegue elaborar a partir da leitura. Acho que isso está errado. Não, coloquei um slide extra aqui sem querer. Então, a gente chega à noção de gênero textual. Isso eu estou usando aqui, a partir daqui eu vou usar gênero textual e gênero discursivo como sinônimos, né?
É uma noção importante que a gente tem que ter dentro do nosso curso, né? É o conceito-chave, o conceito central da linguística textual, que é o gênero textual. Gênero textual diz respeito à função de um texto. Então, todo texto, ele existe com um determinado objetivo, com uma determinada função. Então, existe um objetivo por trás da produção do texto, da difusão dele, e também da leitura dele, né? E existe uma função social que esse texto está desempenhando. Isso está relacionado com o gênero textual. Então, pega um gênero textual, por exemplo, notícia, ela tem o objetivo de informar, e ela tem um posicionamento social também. Ela não está apenas informando, mas ela tem por trás um objetivo de, de criar determinado conhecimento, né? E de colocar determinados posicionamentos. Quando você pega um texto, um gênero textual como o trabalho escolar, né? Uma prova da faculdade, ela tem como objetivo transmitir uma determinada informação também, né? E nesse caso é parecido, né? O objetivo é transmitir uma informação, mas é uma informação dentro de um conteúdo temático diferente, né? Que seria dentro do escopo do conhecimento acadêmico e também com um estilo diferente, né? Que não seria aquele estilo jornalístico, né? Com frases declarativas simples, né? Aquela coisa bem chapada, bem rápida, mas um texto mais elaborado, né? Com determinados cacoetes que a gente tem, de usar determinados vocabulários, de usar construções mais complexas, né? Construções subordinadas. Isso tudo são características do gênero textual trabalho escolar, né? Trabalho acadêmico. Mas essas características todas, elas giram em torno da função do texto, que é produzir conhecimento ou reproduzir conhecimento, né? Então, quando fala em gênero textual, ter sempre em mente a função do texto, essa é a palavra-chave, a função. E como como todo texto é um ato discursivo, ou seja, é uma maneira de agir, interagir, representar e identificar, então os gêneros textuais são maneiras particulares de agir discursivamente, com base em uma determinada função, um determinado objetivo. E os gêneros organizam práticas sociais. Então, por exemplo, como é que você vai fazer para você requerer uma bolsa, por exemplo, na universidade? Você vai preencher um determinado tipo de formulário. Esse formulário é um gênero textual, ele está organizando uma prática que é a concorrência de bolsa. Né? Como é que você vai passar numa matéria? Você precisa fazer uma prova, e essa prova é todo um ritual social que ele tem maneiras particulares de acontecer. E você precisa conhecer esses padrões, reconhecer esses padrões, ou seja, saber quando usar, e você precisa estar de acordo com esses padrões para conseguir o seu objetivo. Lembra que a palavra-chave aqui é objetivo, é função. Então, gêneros textuais são maneiras de organizar práticas sociais, organizar formas de agir, de interagir, de representar e de identificar. E aí, o conceito-chave aí dentro da linguística textual é que não existe linguagem sem texto e não existe texto sem gênero. Essa é a grande sacada, né? Eu coloquei até o emoji ali do cara explodindo a cabeça, porque eu achei muito interessante quando eu aprendi isso, que quando a gente fala, quando a gente se expressa dentro da língua, seja falado, seja escrito, seja de qualquer forma, desde que a gente nasce, né? A gente está fazendo isso dentro de um determinado gênero textual. E o que é que isso implica? Isso implica que existem maneiras muito particulares, maneiras muito padronizadas de como que a gente faz para se comunicar, né? Seja em qualquer conversa do dia a dia, em qualquer forma da gente usar a língua, a gente está fazendo isso dentro de um padrão que é reconhecido pelas pessoas com as quais a gente se comunica. Eventualmente pode não ser reconhecido e ter problemas de comunicação, mas esses padrões, eles já foram elaborados dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, antes mesmo da gente nascer, e a gente aprende a lidar com isso e aprende a se comunicar com os outros dentro de formas particulares, que são esses gêneros textuais. E quando você lê um texto, o gênero textual, ele é um acordo, quando você lê não, qualquer tipo de texto, né, mesmo conversas do dia a dia.
O gênero textual ele é um acordo entre o autor e o leitor do texto. Porque quando você se depara com determinado texto, imediatamente você vai reconhecer qual que é o gênero dele, ou pelo menos quais são padrões típicos que você já conhece, e vai se debruçar sobre o texto, vai interagir com ele a partir disso. Tem um exemplo, seria uma receita de bolo. Não sei porque que sempre dá um exemplo de receita de bolo para falar de gênero textual, né? Mas se você precisa fazer um bolo, você vai pegar a receita. Então, primeiramente, existe uma função, né? Um objetivo. Nessa produção textual que é fazer o bolo. Melhor dizendo, então, o objetivo nessa interação com o texto, né? Que é fazer o bolo. E aí você olha para a receita, você vai querer saber quais são os ingredientes. Então, esse é um dos padrões reconhecíveis, né? Você sabe que vai ter uma lista de ingredientes. Você quer saber os passos que você tem que fazer, mas você quer saber eles em ordem cronológica. Então, você também espera esse padrão, que tenha ações descritas em ordem cronológica. E você também quer que o texto seja direto, que ele te diga o que fazer e não fale muito mais do que isso, né? Não vai ser um texto literário, digamos, né? Que vai dar voltas. Você quer exatamente quais são as ações que você vai tomar e em qual ordem. Então, existe uma série de padrões que você vai reconhecer. Agora, imagina a situação que você vai fazer um bolo e aí você entra num link assim, tá escrito receita de bolo de laranja. E aí você clica e não é uma receita, né? Supondo que seja uma notícia, né? Fulano mata 4 em Sorocaba. Então, você vai ter uma quebra de expectativa aí, né? Você tem uma expectativa do que seria o gênero textual que você precisa para desempenhar uma determinada função, e essa expectativa é quebrada quando você não reconhece aqueles padrões. Isso foi um exemplo bem idiota, né? Mas pensa bem, se você abre uma receita e as coisas estão fora de ordem, por exemplo, você vai demorar um pouco para se dar conta de que tem algum problema e qual que é esse problema, porque as coisas não estão funcionando do jeito que você esperava. Então, como eu disse no começo, toda leitura é uma forma de interação. E parte desse ponto de você interagir com o texto dessa maneira, de esperar alguma coisa e de buscar essa coisa, e daí reconhecer essa coisa e partir então para conseguir entender o que está escrito ali. Então a leitura é uma ação muito complexa que a gente, né, desempenha já desde criança, só que obviamente a gente não vai parar para pensar o quanto que isso é complexo, o quanto que isso é permeado por tantos tipos de jogos discursivos, né? Mas a gente está aqui para isso. O objetivo dessa disciplina é você conseguir parar para pensar em todos esses aspectos e saber o que fazer com eles, né? É aquela velha história. Você já tem a capacidade de fazer muitas coisas, né? Quando você vai produzir um texto. Mas o fato de você saber o que são essas coisas e como fazer já ajuda muito, né? Do que você chegar e fazer de qualquer jeito. E o próprio reconhecimento de gêneros, né? Porque vocês já conhecem os gêneros acadêmicos, provavelmente. Vocês, inclusive, a maior parte aqui nem é calouro, né? Então, você sabe o que é um artigo, você sabe o que é um texto para uma prova, né? Você sabe o que é uma interação em sala de aula, né? Quando você fala oralmente com o professor, já é um gênero totalmente diferente dos gêneros escritos, né? E você está o tempo todo buscando esses padrões, reconhecendo esses padrões e reproduzindo esses padrões. E aí, daí o objetivo da disciplina português instrumental é você passar a ter noção de que você está fazendo isso, né? De que você está buscando padrões, reconhecendo e reproduzindo aqueles padrões. Inclusive para você escolher não fazer isso, né? De repente você tem essa moral suficiente para falar com o professor, olha, não vou escrever um texto em português padrão, vou fazer do meu jeito aqui, ou então vou mandar um desenho, uma foto. Aí já são exemplos mais extremos, né? Não estou dizendo que vocês deveriam fazer isso aqui nessa disciplina, né? Mas vamos ver. Bom, por fim,
O que a gente precisa saber sobre os gêneros acadêmicos? O gênero é essa forma particular de representação do mundo, então você precisa ter noção disso toda vez que você está lendo um artigo da sua área de conhecimento, você está se confrontando com uma determinada visão de mundo, e daí você precisa se alinhar com isso ou criticar isso, né? Interagir com a sua própria bagagem de mundo. E os gêneros de escrita acadêmica, assim como todo gênero textual, eles têm uma função social, um conteúdo temático e um estilo. O que seria isso? Função diz respeito aos objetivos do texto, acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Toda essa coisa da interação, da representação e tal. O conteúdo temático seria aquilo que pode e não pode ser dito num texto, né? Então, todo texto acadêmico, todo gênero acadêmico, ele tem um conteúdo temático específico, né? Acho que um exemplo legal que seria a questão da apresentação lá no Fórum de Português Instrumental, que eu coloquei uma proposta de trabalho muito livre, assim, né? Fale sobre sua vida e tal. Só que todos vocês já reconheceram determinados padrões que precisavam ser cumpridos, ou que pelo menos eram esperados, né? Tipo, dizer seu nome, dizer seu curso. Acho que eu coloquei alguma coisa específica lá de falar sobre experiências, né? Só que quando eu peço para falar sobre suas experiências, vocês vão pensar em experiências acadêmicas. Então, dentro do gênero está delimitado o conteúdo temático, né? O que pode ser dito, o que não pode ser dito, ou melhor, que não seria esperado, né? Então, vocês já reconheceram a função desse texto, que é, que é possibilitar que o leitor te reconheça, saiba o seu nome e saiba um pouco do seu background. Vocês já reconhecem um conteúdo temático, que é falar sobre as suas experiências acadêmicas, falar sobre as suas expectativas a respeito da disciplina, falar sobre o seu curso, e não muito mais do que isso. Apesar de que, como eu coloquei uma proposta mais livre, teve gente que falou várias coisas. Então, eu queria brincar um pouco com essa noção de conteúdo temático, ver se vocês poderiam trazer outras coisas, né, que não o que foi pedido. Algumas pessoas chegaram a fazer isso, né? E, por fim, um estilo, uma maneira particular de produzir esse texto no sentido mais chão, mais concreto mesmo, né? As palavras, o vocabulário, né? As construções sintáticas, os sentidos, a, como chama? Estrutura textual. Esse tipo de coisa também é esperado quando você tem um determinado gênero. Então, vocês sabem que o texto é em português padrão, escrito, né? Que ele tem, mais ou menos, vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. No caso da apresentação, você geralmente começa com o nome e depois passa para outras informações. Então, o estilo diz respeito a padrões particulares de como o texto é construído na sua estrutura mesmo, pegando aspectos mais linguísticos. E era isso que eu tinha para falar hoje. Talvez eu tenha falado rápido, estou meio nervoso ainda com esse novo método aqui de aula. Como eu disse, ia ser uma aula curtinha. E agora eu posso abrir para perguntas, para interações.